Boa tarde, pessoal. Pastor Eliel Filho. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Hoje trataremos de uma temática bem abrangente e singular. Falaremos sobre o livro de Apocalipse, que se destaca na matéria de escatologia. Já falamos sobre a escatologia em uma de nossas últimas aulas aí no canal do YouTube. O livro de Apocalipse também nada mais é do que a própria matéria de escatologia, mas hoje nós aprenderemos mais a fundo sobre o Apocalipse. A nossa lição de número 1, Introdução ao Apocalipse. Apresentação. O livro de Apocalipse tem características singulares em todo o cânon bíblico. Sua estrutura, sua simbologia, suas profecias, a mensagem de alerta e de urgência, as figuras de linguagem são elementos que lhe conferem esta singularidade, É propriamente do livro de Apocalipse a gente encontrar muitos símbolos, figuras, imagens. Isso confunde a mente do leitor, porque o leitor, em sua natureza leiga, ele pensa que esses símbolos, essas figuras, representam coisas horrendas, Mas para cada figura, a cada símbolo, há uma representação, há um significado por trás desses símbolos e dessas figuras. O livro de Apocalipse é uma mensagem de alerta para os que estão despercebidos ou em desconformidade com a vontade de Deus. Quem está fora do plano da salvação, ele está fora dos planos de Deus e não consegue entender o real propósito de Deus, que é o de salvar a humanidade, de esperança para os que sofrem e por causa disso estão desanimando-se, pensando em voltar atrás, de consolação para o oprimido, atribulado pelos adversários, e de fé, visto que revela a soberania do Cordeiro de Deus, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso que tem a história da humanidade sob seu controle, o futuro da igreja, dos ímpios e das forças das trevas. A mensagem do livro de Apocalipse é uma mensagem de alerta. E essa mensagem de alerta no livro de Apocalipse traz um sentimento de vigilância para a igreja. Porque quando a igreja lê o livro de Apocalipse, ela se aproxima muito mais de Deus e passa a entender o livro de Apocalipse como um livro de sinais que, por meio deste livro de sinais, acionam um relógio que é o relógio do fim dos tempos. O relógio do fim dos tempos. E esse relógio está na mão de Deus. O livro de Apocalipse prefigura o relógio de Deus para o fim dos tempos. A palavra Apocalipse vem do grego apokalupsis, que significa descobrimento, divulgação, revelação. Então o termo grego é
descobrir, divulgar, revelar alguma coisa. E ainda o sentido de manifestação, o ato de tirar o véu. Lucas 2,32, para Almeida, 2007, página 321. Apocalipse é a manifestação sobrenatural de uma verdade que se achava oculta. E o livro de Apocalipse remete a essa verdade que agora não está mais oculta. Porque no livro de Apocalipse revela o propósito de Deus para o fim dos tempos. O homem tem acesso à leitura. Tem acesso à leitura. Porque na antiguidade o homem não tinha acesso à leitura, o homem não tinha acesso ao conhecimento. Hoje o homem tem acesso ao conhecimento. Porque durante muitos anos a Igreja Católica prendia a Bíblia em 7 chaves. Eles detinham o poder, eles detinham a leitura, o conhecimento. Mas hoje não. O conhecimento é aberto. O conhecimento é aberto. Hoje você pode aprender sobre qualquer coisa, sobre teorias, sobre filosofias, sobre diversos autores. E que muitas das vezes esses autores desfazem o real significado da Bíblia. Autoria e data. O apóstolo João é reconhecido pela tradição e grande maioria dos teólogos como o coautor deste livro. Esta coautoria seria com o próprio Jesus. Este João também é chamado na Bíblia de filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Lucas capítulo 5, versículo 10. O discípulo amado, João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 2. Este mesmo João foi quem escreveu o Evangelho, né? Que leva seu nome, e as 3 epístolas gerais, né? As epístolas do próprio João, né? Quem escreveu o livro de Apocalipse foi João, que recebeu a revelação e escreveu essa revelação que ele recebeu de Deus. Sobre as evidências internas da autoria, temos a sua identificação no próprio livro, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 e 9. E sobre as evidências externas, temos outro testemunho direto a favor do apóstolo João, como autor do Apocalipse, nos vem de Irineu, que morreu em Lyon, na França, perto do ano de 190 de nossa era. Ele nasceu e se criou na Ásia Menor, na esfera das 7 igrejas. Foi discípulo de Policarpo. Foi bispo de uma das 7 igrejas e de Esmirna. Quem trouxe a luz para que hoje nós viéssemos saber a respeito da autoria foi Irineu. Irineu também foi um bispo nesse período aí das 7 igrejas que foram escritas as 7 cartas.
Dentre outros do passado, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alexandria, Hipólito de Roma, outros que vieram depois, conclamaram a mesma coisa. Basílio o Grande, Atanásio, Ambrósio, Cipriano, Agostinho, Jerônimo, Teófilo, bispo de Antioquia, Síria Ocidental, na última metade do século II d.C., cita o Apocalipse como sendo obra do apóstolo João, o último sobrevivente dos companheiros de Jesus. Todos esses autores, todos esses personagens fazem citação sobre a autoria do livro de Apocalipse ao próprio João. A data em que foi escrito o livro de Apocalipse é descrita como sendo no período do imperador romano Domiciano, por entre o ano de 81 a 96 d.C., mais provavelmente entre 90 e 96 d.C., conforme testemunho de Irineu. E o local da escrita, como o próprio João identifica, foi a ilha de Patmos, quando exilado. Quando João estava lá exilado na ilha de Patmos, ele escreveu o livro de Apocalipse. Ali também se encontrou aprisionado. E segundo os historiadores, a ilha de Patmos era uma ilha reservada para os exilados, que eram retirados de suas cidades e eram locomovidos para a ilha de Patmos. E ali era um exílio de prisioneiros, de malfeitores, um exílio de bárbaros, na qual o apóstolo João se encontrava lá. Mas não foi porque ele cometeu nenhuma barbaridade. Foi porque ele recebeu a revelação de Deus e abriu os olhos e estava abrindo os olhos do povo para conhecer o Apocalipse e as últimas coisas. O tema do livro pode ser extraído de 2 versículos. Revelação de Jesus. É a revelação de Jesus. Jesus se revela a nós, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para tornar lá conhecida ao seu servo João. Apocalipse, versículo 1 e 1. Então, o próprio livro descreve o tema, Revelação de Jesus Cristo. O descobrimento das últimas coisas. Por à tona, O livro de Apocalipse traz à tona o que pode vir sobre os filhos da desobediência. Sobre os filhos da desobediência. Porque os homens, eles estarão diante do juízo de Deus e conhecerão
os dois lados de Deus, o amor e a justiça. Deus é amor, mas Ele é justo também. Conhecerão a justiça de Deus, conhecerão o tribunal de Cristo, que lá será revelado todas as coisas. Nada vai ser encoberto. E se tem algo encoberto, naquele grande dia vai ser revelado. Diz mais, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém? Apocalipse, capítulo 1 e 7. Portanto, o livro de Apocalipse trata da revelação de Jesus Cristo sobre o que em breve há de acontecer na terra e sua iminente manifestação em glória. A manifestação de glória do Senhor Jesus Cristo. Tratado, porque tem um arrebatamento. E a segunda vinda. A segunda vinda traz menção a essa eminente manifestação da glória de Deus. Porque no arrebatamento, os salvos serão arrebatados. Os salvos serão arrebatados. No original grego, arrebatamento significa harpazo, que traz o significado de tirados com força, tirados repentinamente, tirados e levados da terra. Propósitos. Nos primórdios da igreja, ele sofreu sob a perseguição dos judeus. No entanto, em poucos anos, ela se espalhou pela Europa e parte da Ásia e África. Com essa nova dimensão da igreja, a perseguição dos judeus, a mais duras perseguições até então, este Nero foi tão cruel que chegou a ordenar a morte da própria mãe. E os apóstolos Pedro e Paulo também foi o responsável pelo incêndio ao subúrbio de Roma em 64 d.C., cuja culpa foi lançada sobre os cristãos. Em virtude disso, foram perseguidos e mortos das mais cruéis e sórdidas maneiras. O imperador de Roma, Nero, foi cruel. Além de matar milhares de cristãos, foi responsável por matar Pedro e Paulo. Oprimiu os cristãos da época com as mais bárbaras ações. No ano 81 d.C., assumiu o Império Romano Domiciano. Este, por volta do ano 90, reivindicou sobre si a divindade e ordenou que os súditos do Império o adorassem. Olha aí. Se intitulou Deus, Domiciano. Se intitulou Deus. A expressão cobrada de todos os habitantes do Império Romano era César é o Senhor. Isto entrou em choque com os cristãos que confessavam unicamente a Jesus como Senhor. Agora imagina você negar a Jesus para adorar ao imperador romano.
Muitos cristãos morreram porque negaram o Império Romano, não adoraram Domiciliano, não adoraram ao imperador de Roma, porque o emblema deles era que César era o Senhor e estava acima de todos. Por se negar a reconhecer Domiciliano como Quírios, os cristãos foram considerados desleais ao império e principalmente ao imperador. Por esse motivo, passaram a ser perseguidos. Um dos presos desta época foi o apóstolo João, que foi exilado na ilha de Patmos e condenado a trabalhos forçados nas minas que lá havia. O motivo da prisão foi por ele documentado. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de João, Apocalipse capítulo 1 e 9. Havia rumores na época de que um novo decreto do imperador Domiciliano entrasse em vigor. Neste, a condenação para aqueles que se negassem a adorar o imperador era a morte. Muitos morreram porque não adoraram Domiciliano. Propósito foi então que Jesus se manifesta a João na ilha de Patmos para lhe revelar algumas coisas como sua soberania no universo e onipotência, a situação das 7 igrejas da Ásia Menor, o juízo reservado aos ímpios na terra e na eternidade, o triunfo glorioso dos que perseveram, a manifestação gloriosa de Jesus com sua igreja, a derrota final de Satanás e a vida eterna de glória para os salvos na presença de Deus. O propósito desta revelação é, portanto, consolar sua igreja em meio à perseguição, fortalecer os desanimados com a esperança da vitória certa através da perseverança, mesmo que enfrentando a morte física, e promover a fé na soberania e poder de Deus que domina a história da humanidade. Aqui são os eventuais propósitos do livro de Apocalipse. Consolar a igreja, fortalecer a igreja através da revelação. O livro de Apocalipse tem como destinatário principalmente as 7 igrejas da Ásia. João, as 7 igrejas da província da Ásia. Também são destinatários todos os cristãos contemporâneos que companheiros na aflição da perseguição e também todas as gerações posteriores de cristãos. Características. Jesus é o tema central de toda a Bíblia. No Antigo Testamento ele é prenunciado por profecias, tipos e símbolos. Ele foi o Cristo prometido. No Novo Testamento ele é o Cristo manifesto e revelando o Pai nas epístolas paulinas e gerais. Sua pessoa e ministério é explanado e explicado. E em Apocalipse temos a consumação de seu ministério e da obra redentora. Jesus é o tema central da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E a consumação do ministério de Cristo no livro de Apocalipse. Neste livro ele se manifesta como rei triunfante. Em seu manto e em sua corte está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o nosso rei, ele é majestoso. Outras características do livro de Apocalipse é sua rica simbologia, principalmente em torno do número 7. Este número fala de plenitude e perfeição. Em Apocalipse temos 7 espíritos, 7 igrejas, 7 castiçais de ouro, 7 cartas, 7 anjos, 7 selos, 7 trombetas, um cordeiro com 7 pontas e 7 olhos, 7 trovões, 7 taças, entre outras ocorrências.
O número 7 ocorre 54 vezes no livro de Apocalipse. Interpretação da revelação. Quanto à interpretação do livro de Apocalipse, há 4 principais teorias. A primeira delas é a futurista. O livro da revelação é uma predição explícita de um futuro ainda não desdobrado. Algo ainda que vai se revelar, né? A visão futurista trabalha isso. Pretérica. As profecias da revelação foram cumpridas no século I. Ou seja, na pretérica já se cumpriu as profecias. Histórico atual. As profecias de revelação estão sendo cumpridas agora, durante o período da ressurreição de Jesus e a segunda vinda. Histórico atual. Ainda vai surgir, né, por meio do acontecimento que é a segunda vinda. Né. Na histórica e atual, essa profecia, essa revelação já aconteceu, né, e ainda vai acontecer na segunda vinda. Idealista. O relato da revelação não diz respeito de forma alguma à história. É uma alegoria eterna do conflito entre o bem e o mal. A idealista trabalha o conflito. Esse gladiamento, essa luta entre o bem e o mal. A luta das forças das trevas com as forças do bem. A maioria dos teólogos tem assumido a interpretação literal e futurista. Em muitos pontos há divergência quanto à interpretação dos símbolos contidos no livro. Por isso é razoável que o estudante tenha bastante atenção quanto a essas interpretações e cautela em relação à sua posição. Divisão do livro. Escreva as coisas que tem visto e as que são, e as depois dessas hão de acontecer. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Alguns comentaristas da Bíblia, como Henrietta Miares, utilizam a tríplice divisão apresentada no texto supra conforme exposto a seguir. As coisas que tenho visto. Nesta divisão apresenta-se o prólogo e a visão do Cristo ressurreto e glorificado. Segundo, as que são. Aqui estão as mensagens de Jesus às 7 igrejas da Ásia. As que depois desta hão de acontecer. Esta é a parte mais ampla desta divisão. Nela apresenta o céu e o trono de Deus. As coisas que acontecerão na grande tribulação, a batalha final de Jesus com as forças do mal. Quando do seu retorno à terra, quando vier retornar à terra, o milênio, o juízo final e o estado eterno. A divisão do livro de Apocalipse. No entanto, na divisão de nosso estudo, seguiremos a seguinte sequência, sem desconsiderar a anterior. Prólogo e a visão de Jesus glorificado, né? O Jesus glorificado em glória, as 7 cartas das igrejas da Ásia, a visão do trono da majestade divina e o livro selado com 7 selos, o juízo dos 7 selos e das 7 trombetas, alguns acontecimentos da grande tribulação, o juízo das 7 taças, a grande meretriz e a besta, a volta de Cristo, né, e a conclusão. Mas aí vamos considerar a primeira divisão, que é mais clara e mais concisa, né? Que é essa aqui, a primeira divisão, sua soberania, a situação das 7 igrejas, o juízo, o triunfo glorioso, a manifestação glória de Jesus com sua igreja, a derrota final de Satanás
e a vida eterna de glória para o salvo na presença de Deus. Essa é a primeira divisão, certo? Vamos lá, que é a segunda. Prólogo. Versículo 1 e 2. A primeira palavra do livro. Apocalipse denota seu real caráter. Este livro é um livro de revelação. Aquele que está oculto e impossível de ser descoberto pelo homem foi revelado por Jesus aos seus servos. A revelação de Deus aos seus servos. Vamos correr para a gente fazer um resumo aqui. Saudação de João, né? Destino o livro das 7 igrejas que estão na Ásia, ilustrada com a expressão de graça e paz da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir. A saudação de João às 7 igrejas é também da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. A visão do Cristo glorificado, João identifica-se com seus destinatários, irmão em Cristo, e fala do motivo de seu exílio na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João se encontrou na ilha de Patmos, né, e foi exilado com um propósito da parte de Deus para escrever o livro da revelação que chegou até a nós hoje, né? A visão de Cristo glorificado. O Senhor Jesus também deixa bem claro que não está alheio à realidade da sua igreja. Ele está no meio da igreja e tem na sua destra isto é, debaixo da sua proteção, do seu domínio, ele auxiliando os 7 anjos que, segundo o entendimento de grande parte dos teólogos, são os líderes da igreja. Os anjos do Senhor. Lição 2. Cartas às 7 igrejas. Eu vou passar um resumo aqui das 7 cartas. O capítulo 2 e 3 do livro tratam as coisas que são. Ou seja, neles são escritas as cartas das igrejas da Ásia. Aqui Jesus revela a real situação espiritual de cada uma das 7 igrejas, faz os devidos elogios e também repreensões seguidas de convites ao arrependimento, por fim apresenta as promessas aos que vencerem. A mensagem para a igreja em Éfeso, né? Éfeso era a maior cidade da Ásia e o centro da administração romana daquela província. Tomou o título de guardiã do templo, originalmente em referência ao famoso templo de Ártemis. Posteriormente também estende-se aos 2 ou 3 templos devotados ao culto dos imperadores. Paulo fundou aqui a igreja que se tornou o centro para a evangelização do resto da província, e aqui residiu o apóstolo João. A igreja em Éfeso, consequentemente, deve ter se tornado a principal do leste, com a possível exceção de Antioquia. Segundo Silvia, o nome Éfeso significa desejado. A esta igreja, Jesus se apresenta como aquele que tem o controle da sua igreja e anda no meio dela, ou seja, ele não está alheio à autoridade exercida pelo ministério da igreja e mais, ele está agindo no meio do seu povo. Ou seja, ele é desejado no meio do seu povo. Significado de Éfeso, né? Desejado. Jesus se encontra no meio de Éfeso, demonstrando domínio e autoridade. A mensagem para a igreja em Éfeso. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Apocalipse 2:4. A gravidade da situação é comentada por Paulo em 1 Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa com um símbolo que retine. Era uma igreja que já não praticava mais as primeiras obras. Já havia abandonado
a caridade. Não tinha caridade, não tinha amor. Tinha muitos dons. O problema de Éfeso não era a apostasia ou outro tipo de pecado, mas o fato de que eles estavam esfriando no amor. Por consequência, Jesus lhe convida ao arrependimento e à conversão para que seu candelabro não fosse tirado do lugar. Éfeso era uma igreja que tinha a prática dos ministérios. Era uma igreja ministerialmente organizada. Tinha conhecimento, mas não tinha amor. A mensagem para a igreja em Esmirna, a segunda carta do Senhor Jesus foi endereçada à igreja que estava em Esmirna, cujo o nome significa mirra. Esta cidade era uma das mais próximas na Ásia Menor e tomou o nome de metrópole. Ali os judeus constituíam uma colônia excepcional, numerosa e próxima. Seu antagonismo à igreja cristã aparece, não somente nesta carta, mas também na de Inácio aos emirnenses. O título dado a Cristo reaparece em Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Essa igreja, prestes a ser severamente provada, necessitava relembrar que o seu Salvador era o Senhor da história e conquistador da morte. A esta igreja, Jesus se apresenta como o primeiro e o último que foi morto e reviveu. O motivo dessa apresentação a esta igreja, que é conhecido como a Igreja Confessante Mártir, foi para enfatizar a eles que Jesus é o Criador de todas as coisas. E no fim ele também julgará. Ele é o eterno Criador e Consumador de todas as coisas. Então ele se apresenta para Esmirna como o primeiro e o último, ou seja, o início, o meio e o fim. Que foi morto e reviveu. Esta igreja estava para ser reprovada e é possível que algum desses irmãos morresse como mártir. Portanto, Jesus enfatiza sua morte e ressurreição como promessa da nossa ressurreição. Esta igreja, assim como a de Filadélfia, não recebeu repreensão por parte do Senhor, porém foram avisadas das perseguições que viriam, onde possivelmente haveriam mártires. Apocalipse 2, versículo 10. Contudo, Jesus os consola: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. A promessa é esta: e a todos os que vencerem quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A mensagem para a igreja em Pérgamo, Pérgamo era descrita por Aretas como dada à idolatria mais do que toda a Ásia. Era uma igreja voltada à idolatria, adorava muitos deuses, Inclusive existia um altar que adorava a Zeus, colocando sobre uma plataforma esculpida na rocha.
dominando a cidade. O culto ao imperador foi estabelecido ali, primeiro que em Éfeso ou Esmirna, de sorte que posteriormente Pérgamo se tornou o reconhecido centro do culto na Ásia. Daí dizia-se desta igreja que habitava onde está o trono de Satanás. Este fator explicava a causa da dificuldade peculiar dos cristãos de Pérgamo. Pérgamo significa alto, ou elevado. Ao anjo desta igreja, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada aguda e 2 fios, exatamente para separar o joio do trigo, o ímpio do justo. Jesus identifica Pérgamo como o lugar onde está o trono de Satanás. Adolfo Paul interpreta este texto da seguinte forma: recomenda-se não relacionar o trono de Satanás com determinados prédios, mas antes com a cidade inteira, na qual os membros da comunidade viviam dispersos. Era um povo disperso. A igreja de Pérgamo era uma igreja dispersa. Estava em questão algo ligado à atmosfera. A Pérgamo, enquanto centro helenista, em sua totalidade impressionante, com tudo o que dela irradiava em termos religiosos, culturais e políticos, de forma tão atordoadora. Não obstante as dificuldades, os irmãos de Pérgamo retinham a fé, havendo até mesmo entre eles um mártir chamado Antipas. Ser cristão em Pérgamo significa enfrentar o que pode chamar-se como uma teoria feita por Grauem, um compromisso muito difícil. Já vimos que Pérgamo se concentrava a religião pagã. Era uma igreja pagã, idólatra e religiosa. A igreja Tiatira era a menor das 7 cidades. Não tinha nenhum templo devotado ao culto dos imperadores, de sorte que os cristãos não eram tão perturbados por aquele culto como as igrejas precedentes. O problema desta igreja centralizava-se nas situações comprometidas criadas pelos interesses comerciais. Era uma igreja comercializada, onde habitavam os cambistas. O trabalho e o comércio reinava nela. A mensagem para a igreja em Sardes. Sardes era uma cidade de glória deslustrada. Outrora tinha sido a capital do antigo reino da Lídia, mas entrou em ocaso depois da conquista dos persas, até que Tibério a reconstruiu depois de um terremoto. A cidade era célebre por 2 coisas: a sua indústria de tintura e lã e a libertinagem. A igreja em Sardes parece refletir a história da cidade. O nome Sardes significa em grego príncipe do gozo. Ao anjo desta igreja, o Senhor lhe apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Este pastor recebe uma repreensão muito séria da parte de Deus. Eu sei as tuas obras, que têm nome de que vive e está morto. Ou seja, para a cidade, ele tinha a aparência de vida com Deus, mas Deus, que conhece as suas obras, sabe que ele não possui vida espiritual. Como consequência, a igreja estava tornando o mesmo destino, a morte espiritual. Era uma igreja aparentemente viva, mas morta espiritualmente. Não tinha vida espiritual. Não tinha os dons espirituais. Era uma igreja aparente. Vivia de aparência. Uma igreja que vivia de status.
A mensagem para a igreja em Filadélfia. Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades, fundada por colonos provenientes de Pérgamo, sob o reinado de Átalo II, dos anos de 159 a 138 a.C. A cidade estava situada em um lugar estratégico, na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. A cidade era chamada a Porta do Oriente, também era chamada de Pequena Atenas, por ter muitos templos dedicados aos deuses. John Stott comentou que era também chamada de a Cidade dos Terremotos. Tremores de terra eram frequentemente e tinham levado muitos antigos habitantes a deixar a cidade em busca de lugares mais seguros. Átalo amava tanto a seu irmão que apelidou de Filipe Delfos, porque ama a seu irmão. Daí vem o nome da cidade. O nome Filadélfia significa amor fraternal. Esta igreja é conceituada como a igreja missionária. A igreja dos missionários, virtude de seu empenho e fidelidade, mesmo tendo pouca força, o Senhor lhes promete uma porta aberta para que ninguém pudesse fechar. Outra promessa do Senhor a esta igreja é que os judeus reconheceriam a atuação divina em seu favor. Esta igreja, assim como a de Esmirna, não recebeu repreensão do Senhor. A mensagem, da igreja em Filadélfia. A promessa a esta igreja é todos o que vencerem a quem venceu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escrevereis sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também meu novo nome. Apocalipse 3, versículo 12. A mensagem para a igreja em Laodiceia. Laodiceia era situada à margem do rio e ficava no entrocamento de 3 estradas que atravessavam a Ásia Menor. De modo natural, ela se tornou um grande centro comercial e administrativo. 3 fatos que se conhecem acerca da cidade não são luz sobre esta carta. Era um centro bancário de fabulosas reservas financeiras. As indústrias principais eram de tecidos e tapetes de lã. Possuía também uma faculdade de medicina. A igreja não era acusada de imoralidade nem de idolatria, nem tampouco de franca apostasia. Perseguição era desconhecida em Laodiceia. A terrível condenação que se pronunciava sobre ela era devido ao orgulho e autossatisfação do elemento pagão dentro da igreja, de sorte que sua comunhão com Cristo se enfraqueceu tragicamente. Era uma igreja rica, porém orgulhosa. O que acabava a igreja de Laodiceia era o orgulho, uma igreja orgulhosa, prepotente e subestimada. A visão do trono da majestade e o livro selado com 7 selos, Apocalipse capítulo 4, né? A gente viu o Apocalipse aí. Em si, a parte escatológica propriamente dita são as coisas depois dessa onde acontecer. Apocalipse aqui. Apocalipse capítulo 5. O juízo também das 7 selos das 7 trombetas, os dias dos 7 selos. Capítulo 6 de Apocalipse narra a abertura dos 7 selos. O último somente será mencionado no capítulo 8. A abertura do primeiro selo dá início ao juízo da tribulação que há de vir sobre a terra logo após o arrebatamento da igreja pelo período de 7 anos, conforme a interpretação de Daniel, capítulo 9, versículo 24 até o 27.
Os juízos que acontecerão neste período estão descritos em Apocalipse capítulo 6. Paralelamente, outros textos da Bíblia dão informação sobre eventos deste período. O juízo dos 7 selos. Aí fala sobre o primeiro selo do juízo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos animais que lhe dizia em voz de trovão: vem e vê, e olhai, e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse 6, versículo 1 e 2. O segundo selo, terceiro selo, quarto selo de juízo, quinto selo, sexto selo, o sexto selo, o sétimo selo, o juízo dos 7 selos, os 144.000. João escreve que depois dessas coisas, ou seja, da abertura dos 6 selos, com isso entendemos que durante o período da tribulação ele teve a visão de 4 anjos que retinham os ventos e outro anjo que tinha o selo de Deus. Este último foi incumbido de selar os servos de Deus, que no versículo 4 são enumerados em 144.000 que foram assinalados. Existe uma certa divergência sobre a interpretação em relação à identidade destes 144.000, se eles são a igreja representada ou seriam verdadeiramente judeus. Severino P. da Silva afirma que se trata literalmente de judeus devido à numeração das tribos, os 144.000 eleitos, eleitos das tribos de Israel. O juízo dos 7 selos. A multidão de vestes brancas. A partir do versículo 9, João descreve a visão de outra multidão. A multidão dos versículos 4 ao 8 foram descritos como 144.000, enquanto esta era uma multidão que não se podia contar. A primeira estava na terra para ser selada, enquanto esta diante do trono de Deus. O sétimo selo do juízo, a abertura do sétimo selo é seguida de silêncio no céu, quase por meia hora, e em seguida anjos recebem as 7 trombetas do juízo. O juízo das 7 trombetas. Primeira trombeta do juízo, houve saraiva fogo. Segunda trombeta do juízo, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Terceira trombeta do juízo, e caiu do céu uma grande estrela, como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios. Quarta trombeta do juízo, quinta trombeta, sexta trombeta, o juízo das 7 trombetas, as 2 testemunhas, capítulo 11. Revela a atuação de 2 personagens na segunda metade do período da grande tribulação. Estes são chamados de 2 testemunhas mártires. Eles profetizarão neste período e terão poderes sobrenaturais para destruir os que desejarem lhes provocar algum dano. Após terminar o seu testemunho, as testemunhas mártires serão mortas pela besta que vem do abismo. Versículo 7. E seus corpos estarão expostos em Jerusalém durante 3 dias e meio. Haverá festa pela sua morte, mas depois de 3 dias e meio eles serão ressuscitados por Deus, levados aos céus à vista dos seus inimigos. Logo após haverá um terremoto na cidade, onde 7.000 pessoas morrerão.
certo? Sétima trombeta, a mulher e o dragão. O dragão, e viu-se uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Quem seria a mulher apresentada neste texto? Para teólogos católicos, Maria. Para alguns teólogos protestantes, a igreja. E para outros, esta mulher representa a nação de Israel. Esta última opção parece ser a mais provável. As duas bestas, alguns acontecimentos da grande tribulação. A besta que emerge do mar, o anticristo. A primeira estabelecerá uma falsa paz. O anticristo é ainda mencionado na Bíblia pelo seguinte nome e título: um pequeno chifre, o príncipe que há de vir, o rei que fará conforme a sua vontade, o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, a besta que emergiu do mar, intelectualidade poderosa, orador impressivo, mestre político, possuidor de grandes habilidades comerciais, gênio militar, perito administrador, experto em religião. Aí são as características do anticristo. O falso profeta. O anticristo não subirá sozinho ao poder. Seu sucesso será o resultado de um ardil espiritual em escala mundial, perpetrado pelo falso profeta, líder religioso cuja habilidade de realizar sinais miraculosos irá capacitá-lo a convencer o público de que o anticristo é o líder porque todos o buscavam. O maior engano dos fins dos tempos envolverá a adoração ao anticristo por todo o mundo, fato que será promovido pelo falso profeta. Apocalipse 19, 20, e 20, versículo 10. Aí a gente encerra por aqui. Vai ficar para uma próxima lição, o juízo das 7 taças. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Até as próximas aulas. Deus abençoe em nome de Jesus.